Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia, gente, da gente ler mais uma vez só Salmos. Hoje vamos ler Salmos 32, 86, 102, 103 e 122. E aí, no final, a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer. Então, fica com a gente até o final, já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreva também no nosso canal e abra sua Bíblia aí em Salmos 32. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e que não tem falsidade no coração. Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são santos orem ao Senhor enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. O Senhor é o meu lugar de segurança. O Senhor me livra da aflição e enche a minha vida de canções de vitórias. Eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Não seja teimoso como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Eles precisam de rédeas e freio para andarem pelo caminho certo. Os maus passam por muitos sofrimentos, mas quem confia no Senhor será acompanhado de perto pelo seu amor cuidadoso. Alegrem-se por causa do Senhor. Cantem de felicidade todos vocês que são justos. Sim, vibrem de alegria todos os que procuram sinceramente agradar o Senhor. Salmos 86. Ó Senhor, incline os seus ouvidos e responda-me, pois estou fraco e necessitado. Proteja a minha vida do mal, porque eu me esforço em obedecer a sua lei, meu Deus. Salva-me, pois eu sou seu servo e confio no Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois clamo ao Senhor dia e noite sem parar. Enche o coração do seu servo de alegria e concentrarei meus pensamentos e orações no Senhor. O Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar e sempre ajuda aqueles que o procuram. Ó Senhor, ouça minha oração, escute com atenção a minha súplica. Em tempos de angústia, clamarei ao Senhor, porque sempre me responde. Não há entre todos os deuses de outros povos um único Deus que possa ser comparado ao Senhor. Ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Todas as nações que o Senhor mesmo criou um dia virão e se curvarão diante do Senhor, para adorá-lo e glorificar o seu nome. Pois o Senhor é grande e realiza feitos maravilhosos. O Senhor é o único Deus. Ensine-me o seu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Ajude-me a amá-lo e lhe obedecer com todas as forças do meu ser. Eu darei graças ao Senhor, meu Deus, de todo o coração. Glorificarei o seu nome para sempre, porque o seu amor fiel por mim é muito grande. O Senhor me salvou quando eu estava às portas da morte. Ó Deus, um bando de homens orgulhosos e violentos procura me destruir, sem dar a menor importância ao Senhor. Mas o Senhor é Deus compassivo e misericordioso. A sua paciência é grande, o seu amor fiel e a sua verdade duram para sempre. Volte-se para mim e salva-me pela sua graça. Dê forças a este seu servo. Salve esse filho da sua serva. Dê-me uma prova que realmente vai me ajudar. Alguma coisa que deixe envergonhados meus inimigos quando eles virem que o Senhor me ajudou e me consolou. Salmo 102. Ó Senhor, ouça a minha oração.
Escute os meus insistentes pedidos de socorro. Não esconda de mim o seu rosto nessa hora de tanta angústia. Escute os meus pedidos e atenda depressa quando oro, pois a minha vida some como a fumaça no ar. Meus ossos estão queimando como se estivessem em fogo. Meu coração está fraco, sem vigor, como uma planta seca. Perdi a vontade de comer. Emagreci a ponto de os ossos aparecerem de tanto chorar e gemer. Vivo sozinho, como a garça nos brejos e a coruja nas casas destruídas. Não consigo dormir, sou como um passarinho solitário em cima dos telhados. Os meus inimigos zombam de mim a toda hora. Furiosos, eles me insultam e usam o meu nome para me amaldiçoar. Minha comida tem sido as cinzas, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da sua ira e do seu furor, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Minha vida é como uma sombra que some depressa. Estou murchando como uma plantinha qualquer, mas o Senhor reinará no trono para sempre. O seu nome será conhecido de geração em geração. O Senhor ainda se levantará e mostrará a sua misericórdia por Sião. Já está na hora de mostrar compaixão pela nossa cidade, pois nós, os seus servos, amamos até as pedras dos muros derrubados, e as suas ruínas nos enchem de compaixão. Então, todas as nações do mundo honrarão o nome do Senhor, e todos os reis da terra tremerão diante da sua glória. Quando o Senhor tornar a reconstruir Sião, ele mostrará toda a sua glória. Ele responderá à oração dos fracos e aflitos. As suas súplicas serão ouvidas. Escrevam-se estas coisas para as gerações futuras. E um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu lugar santo nas alturas o Senhor olhou, do céu ele olhou para a terra, para ouvir os gemidos de dor dos escravos e libertar os condenados à morte. Por isso, o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Ele fez isso para as nações e os reinos se reunirem ali para adorar e servir o Senhor. Ele me tirou as forças e cortou a minha vida ao meio. Então eu pedi: ó meu Deus, não tire a minha vida enquanto ainda sou jovem. O Senhor é eterno. No passado muito distante, o Senhor criou a terra e formou os céus com as suas mãos. Os céus e a terra serão destruídos, mas o Senhor viverá para sempre. Eles ficarão velhos como uma roupa muito usada, mas o Senhor os trocará como se troca a roupa usada e serão jogados fora. Mas o Senhor permanece o mesmo e a sua vida não terá fim. Por isso, as famílias dos seus servos viverão em segurança e as gerações futuras viverão em perfeita paz na sua presença. Salmo 103. Dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva a minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche minha vida de coisas boas. A minha juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos explorados. Ele revelou a sua vontade a Moisés e mostrou grandes maravilhas ao povo de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é muito paciente e cheio de boas intenções para com os homens. O Senhor não castiga o homem por toda a vida, e a sua ira não dura para sempre. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem, nem nos retribui conforme as nossas maldades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. Como um pai que ama e compreende os seus filhos, assim o Senhor é bondoso e é compreensivo com aqueles que o respeitam e lhe obedecem, pois ele sabe bem do que somos
formados. Sabe que somos pó. Sim, a nossa vida é curta como a erva. Ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e ninguém se lembra de que ela existiu e do lugar que ocupava. Mas o amor fiel do Senhor é de eternidade a eternidade, para aqueles que o temem. A sua justiça estende os filhos e netos. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de pôr em prática os seus ensinos. O Senhor firmou o seu trono nos céus e todas as coisas fazem parte do seu reino. Todos vocês, anjos poderosos, que obedecem ao Senhor e cumprem suas ordens, louvem o Senhor. Cantem ao Senhor todos os seus exércitos. Louve o Senhor, vocês, servos que fazem a sua vontade. Todas as suas obras espalhadas por todo o universo. Louvem o Senhor. Eu também louvarei o Senhor de todo o meu coração. Salmo 122. Fiquei muito alegre quando me convidaram, dizendo: Vamos à casa do Senhor. Paramos junto aos portões de entrada, dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade bem construída e bem protegida pelos seus muros. Gente de todas as tribos de Israel, o povo de Deus, vai a Jerusalém para dar graças e adorar o Senhor. Lá em Jerusalém estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Todos os que amam esta cidade hão de viver em segurança e prosperar. Ó Jerusalém, que haja paz dentro dos seus muros e muita riqueza dentro dos seus palácios. Em favor dos meus irmãos e amigos, eu peço ao Senhor que a paz seja com você. Além disso, por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem, ó Jerusalém. E assim finalizamos a leitura de hoje, só de Salmos, que temos para compartilhar, né, sobre a leitura. Então vamos começar ali pelo Salmos 32, né? Eu acho que é legal da gente lembrar que no episódio anterior a gente estava contando ali, né, lendo a história de Davi com Betseba e do que Uhum. aconteceu, né? E aqui eu acho muito legal que o Salmo 32, ele começa falando assim: Feliz o homem em que suas transgressões são perdoadas e os seus pecados apagados, né? Como são felizes aquele cujo pecado o Senhor apagou. E ele continua: Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e tal. E daí ele fala lá no 5: O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Então eu acho que ele ainda está muito ligado com o que foi, né, aqui esse salmo, né? Ele é um O salmo, erro dele, né? é, ele é até o título dele é Poema de Davi, né? Então, é legal da gente entender isso, que ele, primeiro que ele nem percebeu, né, como a gente viu, ele não percebeu que tinha sido um pecado, né? E depois ele fala, eu me senti livre, né? Ele falou assim, é bom que esse meu sofrimento, esse peso saiu de mim depois que eu confessei o pecado. E quão bom é quando Deus apaga, né, os nossos pecados. Então, eu acho que é uma reflexão aí muito interessante que ele traz pra gente, né? É. E só fazendo um adendo, né? Às vezes você tá vendo aí esse episódio único aí, falando assim, mas como assim ele nem percebeu que era um pecado ele ter ficado com a mulher de uma outra pessoa, né? Como assim, né? É uma traição. Naquela época, Antigo Testamento, início da era de reinados, era uma honra ao homem ter a sua mulher deitada com o rei. Então, por isso que para ele, ao ver dele, não era pecado. Ele estava ficando com uma mulher e que, querendo ou não, ele iria honrar aquela família. Por isso ele não viu como um pecado. O pecado foi que ele só tinha aquela mulher, né, aquele servo ali, né, que estava na guerra, e ele engravidou e depois ele quis não contar ao servo, mas fazer com que o servo se deitasse com aquela mulher e passasse com que ele fosse o pai do filho que a mulher estava grávida, né? Estava gerando ali dentro dela.
Então foi esse acúmulo de sucessões de atitudes de Davi que fez com que aquilo virasse um pecado. É. Eu achei muito, novamente, no capítulo 32, né? O versículo 9 ele fala assim: Não seja teimoso como um cavalo ou uma Uma mula, mula. que não tem entendimento. Eles precisam de rédeas e freio para andarem pelo caminho certo. E eu acho que esse versículo se encaixa muito bem até o próprio. Tipo assim, Davi está escrevendo, é realmente falando dele, né? Ele fala, tipo, porque ele foi como um cavalo, ele não teve entendimento do erro que ele estava tendo, até que Natan chegou e contou uma parábola ali para ele, e daí fez com que ele se visse, né, realmente na situação ali que ele tinha praticado o erro, porque ele realmente não estava vendo. Então aqui eu acho muito legal que, tipo assim, ele fala, não seja teimoso. Ele estava sendo assim, né? Então, não é que ele não está tirando, assim, jogando para os outros e não se pondo, né? Isso é muito legal. A gente é assim. Não é que É só ah, Davi, né? não é só Davi, não é só seu amigo, não é só seu pai que é assim. A gente é assim, nós somos assim. Eu sou assim. Às vezes nós somos teimosos como um cavalo e uma mula que não vê aonde a gente está errando. E ele fala, nós precisamos de rédeas e freio para andar pelo caminho certo. Então, igual o que aconteceu com Davi mesmo, Natan ali, ele foi lá e colocou um freio em Davi, né? Tipo, puxou Davi e falou, olha, presta atenção no que você está fazendo. Então, eu vejo muito que esse capítulo, esse Salmo 32 ainda está muito ligado ao episódio anterior da história ali, né, que passou, de Davi com Betseba. Exatamente. E depois a gente foi lá para o Salmos 86, que fala muito sobre a gente ter dificuldades, né? E a dor tá muito grande, a aflição tá muito grande, e a única coisa que a gente tem que fazer é clamar a Deus, que é Ele que vai ajudar a gente, né? Então ali ele mesmo fala no versículo 7, né? No dia da minha tribulação eu clamarei a ti, pois tu me responderás. E isso nos ensina muito aonde vai estar a nossa confiança, né? E entra muito sobre o que a gente já leu alguma vez aí atrás em episódios anteriores. É a sua confiança não estar em carros e cavalos, mas sim ela está no Senhor. Clame ao Senhor, né? E ali no versículo 8 ao 10, né, ele fala: entre os deuses não há semelhantes a ti, ó Senhor. O Deus da Bíblia é único, ele está vivo e é capaz de realizar atos poderosos por aqueles que o amam. Então, já complementando com o que eu estava falando do versículo 7, é de você entregar toda a sua confiança a Deus. Independente do que está acontecendo, de como estão as situações, entrega, confia, né? É isso, é você ter fé, é você declarar, é você confiar e caminhar e saber que é Deus, Deus que criou o céu e a terra, é capaz de criar isso, é capaz de te ajudar a resolver os problemas e tirar um pouco da aflição que você está. Então, entre tudo, clame ao Senhor. E aí, isso continua também no Salmo 102, né? Que ele fala sobre a oração do aflito, quando ele está sobrecarregado e derrama sua queixa perante o Senhor, que vai bem de encontro ao Salmo 86, que a gente acabou de comentar, né? Que é quando você estiver muito aflito, quando tudo estiver parecendo que o mundo está desmoronando, né? Entrega para o Senhor, porque aqui mesmo, no 102, no 3 ao 4, ele fala que estava se sentindo muito mal, que estava perdendo até o apetite, né? E quando a gente enfrenta alguma enfermidade, desespero, nossos dias passam e não importa as nossas necessidades, importa o que a gente está passando, né? Aquilo ali tira a nossa fome, aquilo ali tira o nosso sono e você fica angustiado. E aqui fala, né? Derrame a sua queixa perante o Senhor, entregue para Ele. Então, não fica passando, lutando com isso tudo sozinho, né? Saiba que você tem alguém para lutar junto com você. E ele coloca bem ali a angústia dele, né? Igual no versículo 3 ele coloca, né? Pois a minha vida some como uma fumaça, meus ossos estão queimando como se estivesse em fogo, meu coração está fraco, emagreci a ponto de os ossos aparecerem, vivo sozinho. Então ele vai colocando bem, mostrando bem ali a aflição que ele está vivendo, né? É bem legal de ver essa parte.
É, e depois no 103 ele fala, né, que é muito fácil a gente reclamar da vida, né? É muito fácil a gente achar as coisas para derramar para o Senhor, falar assim, olha, não tá dando certo, olha, minhas finanças tá assim, meu casamento tá assado, meu corpo tá desse jeito. A gente acha muitas coisas para reclamar. Mas e quando a gente olha direito para nossa vida, o que você tem para louvar? O que você tem para agradecer, né? E ali no Salmo 103 no 1 fala que o louvor de Davi cantava os gloriosos feitos de Deus. É fácil reclamar da vida, mas Davi nos dá muitas razões para louvarmos a Deus. Ele perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades, redime-nos da morte, coroa-nos com amor e compaixão, satisfaz os nossos desejos e nos dá retidão e justiça. Recebemos tudo isso sem merecer. Não importa quão difícil seja a jornada da sua vida, você sempre pode contar as bênçãos de Deus passadas, presentes e futuras. Quando se sentir como se não tivesse motivos para louvar a Deus, leia a lista que você tem da tua vida, né? Até mesmo o seu despertar, até mesmo você estar respirando na tua própria casa, porque quantas pessoas estão aí num leito de hospital ali tentando, lutando pela vida e às vezes está aí reclamando, às vezes que uma unha está encravada, né? Que, nossa senhora, puxou o corinho da minha cutícula e está dolorido. Então, acho que esse Salmo 103 vem muito para nos trazer, né, a realidade. Falar assim, opa, para só de reclamar, para só de mostrar para Deus os seus problemas, ache também coisas para a gente louvar, para agradecer, né? Então é algo que a gente também trouxe muito no Ouvintes da Fé, que é sobre o que você tem para agradecer. Coloca como prática, amanheceu, despertou, ache 5 coisas para você agradecer, né? E coloca isso como coisa diária na tua vida, como você escova o dente diariamente, coloque isso, né? O que você tem hoje para agradecer? Daí a graça desce e você é capaz de receber mais e mais coisas. E o Salmo 122, eu vejo que ele vem muito para complementar isso que a senhora já estava falando ali do Salmo 103, né? Ele fala ali que o salmista, ele se enche de alegria ao ir à casa do Senhor. Ele espera ali nos portões ali, né, de Jerusalém. Então é legal isso, né? Da gente realmente ali, o que a senhora estava falando do Salmo 103 você ir na casa do Senhor, né? Ao sábado, ao domingo, algum dia, não é porque, nossa, na casa do Senhor as coisas vão acontecer, lá é diferente. Não, mas é realmente você mostrando ali uma honra, né? Indo à casa dele, e é que a gente sempre fala, você não vai na igreja para receber uma bênção, para ser louvado. É para você louvar, é para você agradecer a Deus. O culto é para Deus, né? É para o Senhor, não para você. Então ali mostra muito isso. E muita gente vai às vezes para a igreja forçado, Como como obrigação, né? obrigação, ou querendo realmente receber uma bênção, né? Receber alguma coisa. Vai com o intuito, nossa, eu estou com um problema, né? Mas é legal da gente ir com um pensamento diferente. Que a gente está indo na casa do Senhor para louvar Ele, para agradecer por toda a semana que a gente teve, para agradecer por Deus ter nos encaminhado até aquele momento da nossa vida. Porque, como a senhora falou, sempre haverá algum motivo para a gente agradecer. Às vezes pode ter passado aí 1 ano, 2 anos, sei lá quantos anos, Deus fez algo grandioso na sua vida, mas Ele fez. Então é necessário sempre estar lembrando disso. A gente vê muito na Bíblia que o tempo inteiro o povo lembra de quando os israelitas saíram do Egito. Então, tipo assim, se passaram aí 500, 600, 700 anos depois que o povo saiu do Egito, e você vê salmos falando sobre isso, você vê passagens de anos depois relembrando de quando Deus tirou o povo do Egito. Então, independente do tempo que se passou, a gente tem que sempre estar agradecendo e lembrando das coisas que Deus fez em nossas vidas. E acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar. Então, deixa aí como tarefinha para você hoje
o que você tem para agradecer, né? Coloca essas 5 coisas para você agradecer. Mas também, caso você esteja aflito, angustiado, coloque, derrame nos pés do Senhor, assim como diz o Salmo 102, tá? Derrame para Ele, né? Clame a Ele, porque é só Ele que pode te ajudar, gente. Isso que a gente tem que colocar muito certo no coração. Às vezes a gente vai, corre para os amigos para contar as coisas, corre para o marido para reclamar, sabe? Mas e para quem realmente pode te ajudar, você não vai. Você não vai apresentar lá para ele. E isso que Deus está te chamando, apresente para mim essa sua aflição. Mostre para mim, mas também me agradeça pelas coisas que eu faço por você estar respirando, por você estar com saúde, por você ter uma casa, por você ter uma família, por você ter conta para pagar, né? Se você tem conta para pagar, é porque você tem o que você gastar ali, né, em si. Então, comece a olhar, melhorar a sua visão, né? Peça a Deus uma visão espiritual para você ver as coisas realmente como Deus está fazendo na tua vida, tá? Então, é sobre isso que a gente tem para deixar para você. Entra no link que está aqui abaixo, também que chama Ouvintes da Fé, que está como um presente para você durante 30 dias. Ele está sem custo nenhum, tá gratuito, é só você entrar, preencher tudo certinho. Preencha o cartão também, mas não vai ser cobrado durante esses 30 dias. Mas caso você queira continuar com a gente nessa caminhada, crescendo espiritualmente, aprendendo a fazer orações para Deus, né? A caminhar como Deus deseja que você caminhe, continua com a gente. Aí sim, depois dos 30 dias, cobra a primeira mensalidade, que é menos de R$ 15, tá? Então, é um lugar super bom e em conta para você estar junto com a gente. E esteja também conosco no próximo episódio, que vai ser amanhã. Já se inscreve no canal e deixa seu like, tá bom? Um beijo, nos vemos amanhã. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!